rádio feita pra você. Educativa Zélia Conceição. O melhor da música, a melhor companhia. Zélia Conceição. Sempre com você. Rádio Educativa Zélia Conceição. Sintonizou. Ficou. É a Rádio Zélia Conceição. Um show de cultura direto pra você. Rádio Educativa Zélia Conceição. Você está na sintonia certa. Rádio Educativa ZC. Dicas de segurança doméstica. Nunca toque em equipamentos elétricos ligados na tomada quando estiver descalço. Use protetores de tomada, especialmente em casas com crianças pequenas. Não use aparelhos eletrônicos enquanto estiverem carregando. Mantenha o corpo seco ao utilizar aparelhos e nunca use eletrodomésticos com o corpo molhado. Uma campanha da Rádio Educativa Zélia Conceição. Dica de trânsito. No trânsito, a pressa pode custar vidas. Respeite os limites de velocidade. Dê preferência ao pedestre e dirija sempre com atenção. Trânsito seguro é responsabilidade de todos. Uma campanha da Rádio Educativa Zélia Conceição. Você já segue a Rádio Educativa Zélia Conceição nas redes sociais? Lá você confere as novidades, bastidores, entrevistas exclusivas e muito mais do que rola por aqui na sua rádio favorita. Curta, compartilhe e faça parte dessa família que valoriza a informação, cultura, a educação e a boa música. Rádio Educativa ZC, conectada com você, no ar e também nas redes sociais. Procure por nós no Facebook, Instagram e YouTube. Baixe o nosso aplicativo na Play Store ou Apple Store ou ouça pelo site radioeducativazc.com.br.
Dicas de segurança doméstica. Nunca toque em equipamentos elétricos ligados na tomada quando estiver descalço. Use protetores de tomada, especialmente em casas com crianças pequenas. Não use aparelhos eletrônicos enquanto estiverem carregando. Mantenha o corpo seco ao utilizar aparelhos e nunca use eletrodomésticos com o corpo molhado. Uma campanha da Rádio Educativa Zélia Conceição. Dica de trânsito. No trânsito, a pressa pode custar vidas. Respeite os limites de velocidade. Dê preferência ao pedestre e dirija sempre com atenção. Trânsito seguro é responsabilidade de todos. Uma campanha da Rádio Educativa Zélia Conceição. Você já segue a Rádio Educativa Zélia Conceição nas redes sociais? Lá você confere as novidades, bastidores, entrevistas exclusivas e muito mais do que rola por aqui na sua rádio favorita. Curta, compartilhe e faça parte dessa família que valoriza a informação, cultura, a educação e a boa música. Rádio Educativa ZC, conectada com você, no ar e também nas redes sociais. Procure por nós no Facebook, Instagram e YouTube. Baixe o nosso aplicativo na Play Store ou Apple Store ou ouça pelo site radioeducativazc.com.br. A partir de agora, entra no ar na Rádio Educativa Zélia Conceição, o programa de entrevistas, apresentado pelos repórteres mirins de nossa escola. Educação, saúde, segurança, esporte, cultura e outros assuntos de interesse da nossa comunidade escolar. No ar, mais uma edição campeã de audiência. Boa tarde, queridos ouvintes e comunidade da Escola Zélia Conceição. Hoje o Jornal da Escola tem a honra de receber uma personalidade que tem feito a diferença na vida de muitas crianças e adolescentes de Laranjal do Jari. Desde abril de 2021, o juiz de direito Dr. Antônio José de Menezes atua na comarca de Laranjal do Jari, com um olhar especial voltado à proteção da infância e da juventude. Mais do que exercer a importante missão de aplicar a justiça, ele tem se dedicado a apoiar projetos que promovem educação, cidadania, inclusão social e oportunidade para as crianças. Ao longo de sua trajetória em nosso município, o magistrado tem incentivado iniciativas que fortalecem o ambiente escolar e despertam talentos, como o concurso de redação, que valoriza a criatividade e a escrita dos estudantes, e o projeto Pequenos Escritores, que vem transformando sonhos em livro e revelando jovens autores em nossa escola. Seu apoio também alcança projetos de hortas escolares, que ensinam a importância do cuidado com o meio ambiente. Projetos esportivos, especialmente o jiu-jitsu, que promovem a disciplina, respeito e superação, além da implantação e fortalecimento de brinquedotecas, espaços fundamentais para o desenvolvimento, a aprendizagem e a felicidade das crianças. Com o diálogo, compromisso e parceria entre o Poder Judiciário, as escolas e a comunidade, o Dr. Antônio José tem contribuído para a construção de um futuro mais promissor para as novas gerações de Laranjal do Jari. E é com grande alegria que recebemos hoje este importante convidado. Boa tarde, Dr. Antônio de José de Menezes. Nós somos pequenos repórteres da Escola Zélia Conceição e estamos muito felizes em recebê-lo para essa entrevista. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Tá? Eu quero cumprimentar primeiro as nossas crianças, né? Nossos comunicadores mirins, a Yasmin e o Vitor, né? E o Ivan Lopes, que é o coordenador aqui da equipe, né? A Joseane também, e o nosso diretor da escola, né? O Simpson. E cumprimentar também a todos os ouvintes e seguidores da rádio Escola Zélia Conceição. Tá? Dizer que estou muito feliz de estar aqui e fiquem à vontade para perguntarem o que vocês quiserem sobre o nosso trabalho. Meritíssimo, pelo que pesquisamos, ficamos sabendo que o senhor nasceu na cidade de Araquém, no estado do Ceará. Fale-nos, por favor, como foi que o senhor veio parar no estado do Amapá? Eu nasci realmente no interior do Ceará, né? Depois mudei para Fortaleza, e Fortaleza eu entrei para o Exército,
Aí fiz concurso para sargento, passei e fui trabalhar na Bahia, em Paulo Afonso, né, como sargento. Aí de sargento eu fui transferido para cá, para Macapá, né, aqui na capital. Quando eu cheguei aqui, eu despertei o interesse pelo direito, né, cursei direito na Unifap, na Universidade Federal, e terminei o curso de Direito, eu já passei para servidor do Judiciário, fui analista lá em Porto Grande, né? E aí começou minha nova carreira, tá? E essa ligação também com o estado do Amapá, que eu estou aqui já há mais de 35 anos aqui no estado. Quando o senhor era criança, qual era o seu maior sonho? Eu queria estudar. Primeiro, eu gostava muito de estudar, né, Vitor? Que nem vocês. Eu tinha um amor, assim, pelos livros, né? Eu não tinha sonhos muito grandes, assim, de chegar a ser, não é, assim, a ser juiz, né? Porque as nossas condições eram muito ruins lá. Então, eu não via essa perspectiva, né? Mas, com o tempo, a gente foi melhorando. Eu entrei para as Forças Armadas e eu vi que eu tinha condições, que estava melhorando as coisas. Então, com o dinheiro pouco que eu ganhava, eu consegui investir nos meus estudos para chegar onde eu cheguei, né? Muita força de vontade, querer, né? Querer é quase tudo na nossa vida, né? Querer é mais do que poder, né, para mim, porque quem quer pode conseguir, mas quem pode não necessariamente quer as coisas. Então, eu acho que o querer é mais importante do que o poder. O que fez o senhor escolher a profissão de juiz? Tá, realmente, assim, né? Já me perguntaram se eu tinha sonho de ser juiz. Claro que não, eu não tinha, como eu falei, né? E a minha origem foi muito humilde, muito simples, então assim, para mim seria muito pretensão, né, de sonhar um dia ser juiz. Mas foi a vida, né, que foi me conduzindo e eu fui vendo que era possível chegar a ser juiz. Mas eu não tinha um sonho de ser juiz. E assim, foi o concurso melhor que eu passei, né? Eu fazia vários concursos, passei em vários concursos, procurador do Estado, fui analista, né, do Ministério Público, enfim, passei por vários cargos, né? Mas o que eu me identifiquei mais foi com a magistratura, né? Foi como ser juiz, né? Como é a rotina de um juiz? A gente vai de manhã para o fórum, né? Faz audiências de manhã, são vários tipos de matérias, né? E à tarde a gente tem mais liberdade para despachar, para fazer aqueles despachos no computador, né? Para estudar melhor e aqueles processos que a gente vai trabalhar no dia seguinte, por exemplo, né? Cada juiz tem sua rotina, né? Mas eu trabalho assim, de manhã eu me dedico para aquelas audiências, para ouvir, né, as pessoas, né, que a gente vai trabalhar naquele dia, né? E à tarde, depois do almoço, a gente toma um açaí, né, para melhorar e as reflexões, né? Aí a gente vai estudar mais aqueles processos mais complexos que a gente precisa ter mais uma visão melhor para eles. Qual é a parte mais importante do trabalho de um juiz? Tá, eu diria que assim, claro, que a nossa finalidade é julgar, né? Tá? É julgar. Mas eu considero também muito importante esse trabalho que eu faço aqui no Jari com vocês, né? Com a educação, né? Com esses projetos sociais. Por isso que eu saí da vara da infância por 1 ano, mas eu voltei para a vara da infância. Porque eu gosto muito desse trabalho fora, né? Fora de gabinete, né? Eu gosto muito de sair do gabinete, né? De ter esse contato, né? Com o nosso jurisdicionado, né? Que assim, que tecnicamente era para o juiz conversar com as pessoas só lá no fórum, só lá na audiência, né? Mas eu gosto de sair um pouco do gabinete e também trabalhar com esse lado, né, do extra, né? Que é o proativo, né? Tá? E além daquele trabalho nosso do dia a dia, eu gosto de sair e assim, me comunicar com a população, né, com as pessoas que a gente está trabalhando ali. O senhor se lembra do primeiro caso que julgou? Por coincidência, foi aqui no Jari, né, que eu vim ser juiz substituto aqui, foi a minha primeira designação, foi para cá, 2011. Aí eu lembro que a minha primeira sentença, né, realmente foi uma sentença, sim,
que eu olhava, opa, essa vírgula aqui pode melhorar, não, mas não, pois é, mas não era para começar assim. E eu lembro que era uma sentença pequena, né, do juizado, né, que são processos mais simples, mas como era a minha primeira obra, assim, parecia que era um quadro, né, que eu estava desenhando ali, assim, e realmente foi muito difícil, assim, mas saiu, né, graças a Deus saiu. Aí depois, com o passar do tempo, você vai colocando, assim, tipo, quase no automático, né, não vai perdendo muito tempo, né, mas realmente, minha primeira sentença foi quase um parto, assim, como se fosse comparando, né, com a mulher. O que um juiz precisa estudar para exercer a profissão? Precisa estudar, né, essas matérias do concurso, né, todos aqueles direitos, condicional, administrativo, penal, processo penal, civil, processo civil, todas essas matérias, né, e também agora tem muita filosofia, tem muita psicologia, tem essas matérias também que o Conselho Nacional está colocando também no plano, né, para que não seja aquele juiz só ali da área jurídica, né, só estritamente voltado para o jurídico, que também trabalhe, não é, esse lado humano, né, do juiz, né, o juiz possa também ter esse caráter, né, mais voltado também para o humanitário, né, ok? Quais valores uma criança deve aprender para se tornar um bom cidadão? Primeiro, né, obedecer os pais, né, ter essa boa comunicação, né, em casa com os irmãos, né, com a família, né, e também na escola, né, eu acho assim, se a criança está bem em casa, consegue se relacionar bem com a família, consegue se relacionar bem na escola, né, com os professores, com os colegas, né, assim, eu acho que é um bom grande começo para ela, né, então tem que ter esse diálogo, né, primeiro com a família, né, que é o início, né, você nasce numa família, né, e aí você vai para a escola para adquirir conteúdos, né, para complementar aquilo que você já aprendeu em casa também. Como a escola pode ajudar a construir uma sociedade mais justa? E a sociedade, quer dizer, a escola, né, contribui muito, né, com a formação, né, todos nós, eu passei pela escola, né, por escola pública, né, estudei escola pública, e assim, tudo isso, né, muita coisa que eu tenho hoje foi a base que os professores me deram, né, então, assim, o português, eu lembro de coisas, né, que eu aprendi lá atrás, né, e que serviu para o vestibular, serviu para o concurso, né, todas essas técnicas de redação que vocês sabem, né, então, tudo que você aprende um dia vai servir, né, só não serve aquilo que você não aprendeu, mas tudo que foi aprendizado, que está na sua cabeça, um dia você vai utilizar. O senhor acredita que a leitura pode transformar a vida das pessoas? Por quê? Eu entendo porque a leitura ela é uma forma de você viajar no tempo. Se for um livro de história, né, você viaja no tempo, né? Se for um livro de geografia, você viaja no espaço, você viaja no país, você vai em outro, você vai... Então, o livro nos transporta, né? Assim, o livro nos transporta para vários lugares, né? Para vários períodos de tempo. Então, ele tem essa capacidade, né? Porque quando você lê, né, um texto, você consegue, né, fazer essa interpretação e sair um pouco, né, daquele seu raciocínio, daquilo... né, daquele seu espaço físico ali. O livro vai além do espaço físico, por isso que é bom, porque ele faz esse transporte da gente, né, tá? Seja no espaço, seja no tempo. Doutor Menezes, sabemos que o concurso de redação é uma oportunidade muito especial para incentivar a leitura, a escrita e a criatividade dos estudantes. Na sua opinião, qual a importância de promover o concurso de redação entre crianças e jovens? E como iniciativa, como essa pode ajudar a transformar vidas? Uma pergunta muito boa sobre a redação, né? Assim, eu me preocupo com redação porque eu tive muita dificuldade na redação, né? Principalmente nesse concurso nosso mais pesado, né? Que tem a prova de redação, né? Que é a sentença, que é as respostas, tá? E assim, quando o examinador pega a nossa prova, ele não vai olhar, claro, se você sabe qual é o artigo da lei, qual é a coisa, não. Ele quer saber também se você sabe colocar
a vírgula, por exemplo, se você sabe acentuar, se você conhece as regras gramaticais, né? Então, tudo isso é importante. Então, esse começo de vocês aqui assim, e é muito importante para que vocês vão acumulando, né, no período de tempo, né, todo esse conhecimento, para quando chegar numa idade mais madura, né, vocês estejam fortes, né, para competir, para estudar melhor, para poder encarar, né, um concurso desse, tá? Então, né, assim, então é isso. Então, assim, e a redação, ela é né, eu diria que ela é o complemento, que ela é a síntese, né, do conhecimento, né? Porque assim, quando você faz uma redação, você coloca ali todo o seu conhecimento, não só de português, mas de geografia, de história, né, de psicologia, de mundo. Então, assim, a redação fecha tudo isso, coloca tudo isso. Porque se você lê um texto de uma pessoa, você consegue dizer mais ou menos qual é o nível que ela está, como é que ela pensa, né? Assim, quais são os planos dela. Então, assim, eu acho que a redação é tipo uma radiografia, né? De como aquele aluno está naquele momento. O senhor visitou nossa escola e conheceu o projeto Pequenos Escritores. O que chamou mais a sua atenção nesse projeto? Tá. Quando eu fui convidado aqui pelo diretor, pelo Simpson, né, eu fiquei muito feliz assim de ver, né, a motivação espontânea, né, dos alunos, né? A gente vê que não é aquela coisa assim forçada, a gente vê que é espontâneo, assim. Então isso me chamou muita atenção, né? Por isso que eu entrei no projeto também, né, com a escola, né, com uma ajuda, né? Foi por isso, né? Porque eu achei muito importante, né, já começar assim das séries, né, iniciais, todo esse trabalho, né, para quando vocês chegar no concurso de redação lá na frente, vocês vão estar bem tranquilos, não vão estar muito ansiosos e vão passear, né, numa prova de redação, por exemplo, tá? Então vocês não vão ter nenhuma dificuldade. Então é bom começar logo aqui. Por isso que eu me interessei muito por esse projeto da Escola Zélia Conceição. Pequenos escritores, né, que vão ser grandes escritores. O que o senhor sentiu ao ver crianças escrevendo seus próprios livros? Eu me senti muito orgulhoso, né, de estar aqui no Laranjal do Jari, de fazer parte desse município, de trabalhar aqui, né, e saber que a educação daqui faz esse trabalho maravilhoso, né, com as nossas crianças, com os nossos jovens, e que a gente pode ficar tranquilo que daqui vão sair grandes talentos, né, grandes personalidades. Dr. Menezes, gostaríamos de parabenizá-lo por uma ideia tão inspiradora. Incentivar que os livros produzidos pelas crianças preservem a escrita original de cada aluno. Essa iniciativa demonstra sensibilidade, respeito e valorização da identidade de cada criança, permitindo que elas se reconheçam como verdadeiras autoras de suas histórias, mais do que registrar palavras no papel. Essa ideia fortalece a autoestima, incentiva a criatividade e mostra que cada criança tem uma voz única e importante para compartilhar com o mundo. Essa aqui, Dr. Menezes, é uma história que uma criança escreveu no projeto Pequenos Escritores. O que motivou o senhor a sugerir que os livros mantivessem a escrita original das crianças e qual a importância dessa decisão para o desenvolvimento da confiança e da aprendizagem dos alunos? Pois é, né, com relação ao texto em si, né, eu vi, né, no projeto estava muito bom, né, com o diretor, com a equipe, né, e aí eu ousei, né, mas nem tinha essa pretensão que fosse acatado, né, foi só uma sugestão que eu achei assim bem natural, né? Eu achei bem natural que o livro tivesse a letra, né? A letra, né? A personalidade da pessoa, né? Da criança ali, né? Porque quando você digita, quando você digitaliza, né? Que você imprime, ali você, né? Você pode assim autenticar ali, você pode dizer que o texto é do fulano de tal, mas nada mais do que a letra, né? Que é a caligrafia,
que é a personalidade também, né? Está na letra ali, né? Muitos psicólogos trabalham, né, com a letra da pessoa, né? Então assim, além do conteúdo, né, tem a naturalidade da letra da pessoa. Então, por isso que eu ousei, né, de dar essa sugestão, e eu fiquei muito feliz porque foi acatado, e eu faço distribuição desses livros lá. Inclusive, eu distribuí para a nossa colega, né, para a Luciana, e ela gostou muito, né? Inclusive, até o filho dela já fez um parecido também. Então, assim, a gente vai copiando, né, as coisas boas, tá? Eu acho que é muito importante isso, a gente copiar coisas boas. Qual conselho o senhor daria para as crianças que sonham em escrever um livro? Eu diria que é a espontaneidade, né? Como vocês fizeram, né? Trabalharam coisas da realidade de vocês, do dia a dia. Por exemplo, a formiga foi para a casa da cigarra, elas assistiram, assim, com a natureza, né? Temas, assim, bem naturais que você convive, né? Tinha um que eu lembro que ele disse que foi picado por uma abelha, e aí o dedo dele ficou assim, ficou inchado, e depois ele foi... Então, assim, são narrativas, são descrições, mas são coisas que são perceptíveis, né, por você no dia a dia, que é importante isso, falar do açaí, falar das nossas coisas aqui do Laranjal do Jari, né? Primeiro, né, claro, né, você não pode querer começar falando de uma coisa que você não vive, né? Então, primeiro nós temos que trabalhar com a nossa realidade, né? Tratar e escrever coisas da nossa realidade que vai ajudar muito nesse desenvolvimento. Pessoal, são exatamente 14 horas e 33 minutos. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Quero aproveitar a oportunidade de mandar um grande abraço para o nosso colaborador Zanotto. O que significa fazer justiça? Tá, fazer justiça significa, primeiro, aplicar a lei, né? As leis, né? Que são a nossa Constituição, são as leis, né? E depois a gente também vê esse lado humano, né? Filosófico, psicológico, né? Que a gente também tem essa formação, né? Então, é importante você não só usar a lei, mas também usar, assim, o seu bom senso, né? Naquela aplicação da lei, porque você está aplicando a lei também para seres humanos, né? Então, eu acho que é muito importante na justiça você ser empático, né? Você se colocar do lado do outro que vai ser julgado por você. Então, eu acho muito importante isso, né? Você se colocar sempre no lugar do outro, né? Tá? Então, é isso. Meu microfone está ligado, José? Sim. Beleza. Boa tarde, doutor Menezes. Todas as vezes que o senhor vem aqui, a gente fica muito feliz, se sente muito honrado com a presença de Vossa Excelência aqui. Doutor, eu tenho percebido na prática do senhor, na sua fala, eu quero antecipar e já dar um boa tarde também para todos os ouvintes da Rádio Educativa Zélia Conceição. É um prazer tê-los aqui, mas aproveitar, doutor, e falar assim, fazer um adendo, uma observação minha, que o senhor parece até que é da área de pedagogia, né? Porque todos os momentos o senhor tem projetos voltados para a educação, o senhor teve uma ideia, a questão do livro aí de manter a escrita das crianças, uma ideia muito original e que foi acatada pela nossa equipe, assim, com muito prazer, sabe, de muito bom gosto, porque foi o que deu, assim, o diferencial ao livro. Foi manter a escrita, como o senhor falou, a própria identidade, a personalidade das nossas crianças. Então, eu queria parabenizar o senhor por ter esse olhar tão carinhoso com a educação. E quando o senhor lá no início falou sobre que o senhor tinha os sonhos pequenos, porque as suas condições lá quando era criança no interior do Ceará não lhe proporcionava sonhar tão alto, né? Mas que bom que o senhor superou muito, né? Tudo aquilo que o senhor sonhou quando era criança. E eu me vi também nas palavras do senhor, meritíssimo, porque eu também sou lá do Rio Grande do Norte, sou seu vizinho, né? De natural, né? Quase que conterrâneos. E eu também era desse jeito. Eu cheguei assim a metade da minha vida, poxa vida, eu já consegui realizar os meus sonhos. E daqui para frente, então temos que inventar novos sonhos, né? Eu perguntaria para o senhor, doutor,
o senhor tem construído, tem criado novos sonhos para atingir, já que eu percebo que o senhor realizou os seus muito, muito cedo, né? Pois é, eu consegui entrar na magistratura com 44 anos, não foi muito cedo, né? Não foi muito cedo, porque eu fiz essa volta, né, na carreira militar para depois vir para a área jurídica, né? Mas eu acho que nunca é tarde, né, para a gente conseguir, para a gente realizar nossos sonhos. Assim, eu diria que profissionalmente, né, eu estou realizado hoje, né, na minha carreira. Eu não tenho nenhuma pretensão mais assim de chegar em outro lugar, né? Eu acho que eu cheguei mesmo no ápice, assim, para mim. Então, assim, eu estou satisfeito, né? Que eu acho que a gente tem hora que tem que parar também, né? Parar e estar servindo, né? Servindo mais do que ser servido. Então, eu estou nessa fase assim de mais servir do que ser servido, né? Porque eu acho que eu já fui muito servido, né? Primeiro pela rede pública, né? Que eu estudei tudo na rede pública, né? Concluí minha faculdade na Universidade Federal também, né? Então, assim, eu fui beneficiado, né? Por essa ajuda, por esse incentivo, né? Então, assim, eu estou super realizado, né? Financeiramente, também profissionalmente, né? Que é isso mesmo que eu queria fazer, trabalhar para a população, fazer isso, né, pelas pessoas, né? Assim, tratar com as pessoas. Então, eu estou super feliz, né, com isso. Legal. Quero pedir desculpas, viu, Vitor, Samuel e Yasmin. Yasmin, que é minha filha, né? Minha filhota faz comunicação desde os 4 anos de idade. Parabenizar o Vitor, né, que eu teria prazer enorme de ser teu professor também, Vitor, mas não deu certo esse ano. Mas, assim, parabéns a você e a sua família, tá bom? Parabéns pela educação que você tem. Eu fico sempre observando vocês aqui, você foi show. Aliás, você me parece que foi o primeiro que fez a live aqui, né, Josi? O Vitor, Samuel, né, das entrevistas, né? E aí teve um probleminha técnico, né? Eu fiquei triste, né? Mas foi solucionado. Quero agradecer a nossa equipe, nosso diretor, que é incansável no trabalho dessa rádio, né? No sonho, né? A ideia inicial foi dele. E também a toda a nossa equipe, né? A Josiane, que tem também se esforçado muito, tem aprendido muito rapidamente para poder colocar esse trabalho aqui no ar. Doutor, seria uma forma então do senhor compensar, né, todo o sucesso que o senhor atingiu na vida, seria isso, de fazer esse trabalho social? O senhor falando aí da questão técnica, né? Eu vejo uma preocupação muito grande do senhor em trabalhar pelo social e em outras áreas do conhecimento, né? Não somente aquele jurista técnico, né? Mas eu até acredito, na minha opinião, que quando se pensa dessa forma, quando se estuda, quando vai para esse campo do social, acaba fazendo até uma justiça melhor, porque muitos problemas que chegam às suas mãos, doutor, eu acredito que sejam consequência de tantos problemas sociais, né? Assim, um bom tema, viu, Ivan, que você tocou aí. Por exemplo, quando a gente chegou aqui, né, uns 4 anos atrás, por aí, né, a gente percebia, né, que tinha muitos processos de atos infracionais, que a gente chama, né? Isso. Cometidos por adolescentes, né? Que era tipo furto, um roubo, né? Com arma. Tinha muitos casos desses com adolescente, né? E eu percebi, assim, não é eu querendo assim, falar do meu trabalho, mas eu percebi, assim, foi estatisticamente, né? Que a gente viu que quase zerou, né, esses casos de adolescente com furto, com roubo aqui. Assim, os poucos atos infracionais que a gente tem hoje são casos assim, de problema de escola, de discussão na escola, em casa, com a família, assim, mas coisa bem simples, né, que não compromete. Então, assim, trabalhar com social, Ivan, como você falou, faz essa diferença, né? Você corta já aquele problema lá na raiz, lá. Certo? Então, a gente percebeu que foram reduzidos para zero quase esses atos, esses atos infracionais de adolescentes aqui envolvidos em roubo, em furto, né, nessas coisas. Por quê?
porque eles estão engajados geralmente no projeto social, de lutas, de futebol, de música, todos esses futebol que nós investimos, assim, nós investimos muito, né? Tem um fundo lá de Macapá, que é o FAGIG, né? Só o FAGIG, né, trouxe assim, quase 500 mil, né, de materiais para cá, que a gente conseguiu com eles, né? Tá? E com o nosso fundo, eu acho que foi quase uns 200 mil nesses anos, né, que a gente investiu aqui. Tá? Então, assim, todo esse investimento, né, trouxe esse benefício, né, que os nossos e adolescentes, né, estão ocupados, né, estão fazendo alguma coisa boa, né, para sair dessa vulnerabilidade. Muito bem. Tem muita mensagem aí, viu, Yasmin e Vitor? Vocês já podem... Ainda está na pergunta. Ainda está na pergunta. Não, mas já podem interagir com o pessoal que está acompanhando. Daqui a pouco só se perder um pouquinho, não? Já lê aí. Quem é o Anilamar, hein? A professora Anilamar, hein, Vitor? Minha avó. Estou brincando contigo. Você já pode interagir um pouquinho aí em respeito aos ouvintes, né? Os seguidores, né, Vitor? São muitas mensagens já. Pessoal, são exatamente 14 horas e 44 minutos. Eu me chamo Vitor Samuel e agora vamos ler alguns comentários dos nossos ouvintes. Val Souza. Parabéns, crianças. O microfone, Vitor. Vou colocar em cima, isso. Val Souza. Parabéns, crianças. Olha esse comentário. É do nosso diretor, Simpsons Durans. Uma grande honra receber o Dr. Antônio Menezes aqui na nossa escola. Amarildo Nunes. Já ligado no Novo Horizonte de Macapá. Exatamente, Vitor. Vitor, vamos aproveitar e mandar um abraço. Ele é professor, viu? Já foi professor aqui de Laranjal do Jari, professor Amarildo Nunes. Por coincidência, uma das grandes amigas da Josiane é filha dele. Um abração, viu, professor Amarildo Nunes, lá em Macapá, no bairro Novo Horizonte. Pode continuar, Vitor. Mais uma mensagem do nosso diretor, Simpsons Durans. Muito nos alegria e enriquece o nosso trabalho pedagógico. Seja muito bem-vindo, doutor. Olha essa mensagem. É do meu pai, Vitor Nogueira. Parabéns à equipe da Escola Zélia Conceição pela iniciativa de estimular e desenvolver as habilidades das nossas crianças. Ô, Vitor, aproveitar e mandar um abraço para o seu pai, que eu acho um cara incrível, e parabenizá-lo também por ter um filho tão inteligente e educado quanto você, viu? Aliás, parabéns papai e mamãe do Vitor. Essa mensagem é da minha avó, Olilamar Chaine Barros Chaine. Equipe show, professores compromissados, parabéns. De novo do meu pai, Vitor Nogueira. Parabéns, meu filho. Tenho muito orgulho de você. Olilamar Chaine Barros Chaine. Que legal o juiz de aceitar ser entrevistado. Parabéns ao magistrado. Ribamar de Souza. Boa tarde no município de Porto Grande. Ribamar de Souza. Abraço para vocês, meninas. Olilamar Chaine Barros Chaine. Orgulho de ver essas crianças empenhadas no projeto da Rádio Escolar. Meu neto, vovó está orgulhosa demais de você. Essa mensagem é da minha mãe. Que entrevista maravilhosa. Muito bom conhecer Vossa Excelência. Seu trabalho de dedicação às nossas crianças. Parabéns a todos os envolvidos da Escola Zélia Conceição. Mais uma da minha mãe, Laísa Cheina. Parabéns a esses entrevistadores
a esses entrevistadores, que estão arrasando muito. Ao meu filho Vitor, te amo. SB. O que é SB? Muito bem, Vitor. Tem mais mensagem aqui. Olha, tem uma professora, Vitor. Professora Hélia Renata, dando boa tarde aos ouvintes. E a professora Hélia Renata Lopes, não é minha parente, viu, doutor? Mas trabalha aqui com a gente. É aquela professora lá do projeto inicial dos pequenos escritores. E ela, evidentemente, né, virou sua fã, né? Por todos os motivos. Pelo incentivo ao projeto que o senhor deu. Na verdade, o senhor deu uma nova expectativa para esse projeto e pela pessoa, pela simplicidade que o senhor tem, a sua humildade, a sua, além de toda a competência técnica, né, mas esse lado humano que o senhor tem. Né, professora Hélia? Ela diz o seguinte: olha, o doutor Menezes, é uma honra tê-lo como colaborador do projeto Pequenos Escritores. Obrigada por acreditar em nossos alunos. Quer mais ler? Leia, por favor. Soares Barros. Esse Vitor Samuel é igual à avó dele, a professora Nena, muito inteligente. Joel Gomes. Boa tarde. Parabéns pelo trabalho desenvolvido por uma instituição de ensino. Unilamar Chaine Barros Chaine. Que entrevista maravilhosa. Maleliel Preto Conceição, vereador, né? Ex-vereador, né? Parabéns ao diretor Cipson Durans, Ivan Lopes, pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo na Escola Zélia Conceição. Obrigado, que é professor também, né? Professor Preto Conceição, ex-vereador aqui do Laranjal do Jari, político atuante. Um abraço, meu amigo, obrigado pela sua audiência e participação. Não, já tenho aqui. Muito bem, aproveitar, viu, Yasmin, Vitor e doutor, e agradecer também os nossos parceiros aqui a Rádio Tribuna do Vale, que é a nossa rádio, também é parceira aqui do projeto, né? O TEJAP, através do doutor Menezes, né? E Supermercado Zanotto, mandar um abraço para o Zanotto, agradecer pela parceria sempre, é um empresário, doutor, que sempre contribuiu e muitas vezes não quer nem divulgação. O Zanotto é um patrocinador, sempre foi patrocinador dos eventos educacionais e culturais do nosso município, da nossa região, inclusive o projeto Anjo da Guarda, né? Anjo da Guarda e muitos outros projetos, né? Então, assim, eu quero parabenizar. Sou muito fã. Olha, faz um tempão que eu não converso com o Zanotto, muito tempo, mas é uma pessoa que eu tenho uma admiração incrível. Assim como o tempo agora pelo doutor Menezes, por tudo que ele tem feito pela educação do nosso município. Quem trabalha pela educação, quem incentiva nossos alunos, eu já viro fã incondicional, doutor. Pois é, falando também dos empresários locais, né, eu acho muito importante, né, eu acho que não só, né, o juiz tem a função social, mas os empresários também têm a função social. Então, é muito importante que o empresariado de Laranjal do Jari tenha essa conscientização, que ele também precisa participar, né? Os projetos que eu participei, sempre o pessoal contam muito com o supermercado Zanotto, né? Eu já percebi, lá no Bombeiro Mirim, na PAI, né? A PAI, é verdade. Na PAI, então, assim, que os outros empresários Laranjal do Jari sigam esse exemplo do Zanotto, né? Que são pessoas que estão preocupadas também com o social, né? Porque quando você faz esse trabalho, você está ajudando, né, economicamente e socialmente, né, com o seu município, né? Que é aqui que os empresários ganham o seu dinheiro, que é aqui que nós ganhamos o nosso dinheiro, né? Então, a gente precisa ter uma população uma população bem educada, né, e bem politizada, né, para que a gente possa ter um município melhor, ter um estado melhor, ter um país melhor. Exatamente. Vocês podem seguir com as perguntas, fiquem à vontade. Daqui a pouquinho tem mais, viu, pessoal? Vocês vão ler os nossos repórteres, apresentadores nesse momento, né? Além de repórteres, né, Vitor e Yasmin,
vão comentar mais, aí vão repercutir as participações dos nossos queridos ouvintes. Meritíssimo, qual foi um dos momentos mais marcantes da sua carreira? O primeiro momento mais marcante foi quando eu passei no concurso, né? Que a gente se prepara tanto tempo, olha, foram de faculdade mesmo, foram quase 15 anos, né? Assim, com a faculdade, né? Claro, né? Se preparando e estudando. E assim, primeiro foi a aprovação, né? E depois foram esses momentos aqui, né? Um momento importante esse, né? Assim, esse trabalho, né? Que Deus está permitindo, né? Que eu faça aqui no Jari. Então, são momentos como esse. Não tem um momento assim que eu possa dizer, esse foi o mais importante. Mas eu acho que o mais importante é esse que eu estou vivendo agora aqui no Laranjal do Jari com vocês, aqui na rádio, né? Trabalhando com esse projeto muito bacana, que é a Escola Zélia Conceição, né? E a Secretaria de Educação, né? Todos da educação aqui são muito envolvidos, né? Eu diria que o Laranjal do Jari, assim, pelos municípios que eu andei, é aquele mais dedicado, né? É o que mais veste a camisa, assim, que a gente vê. Por isso que eu me dediquei também, por isso que eu entrei também de corpo e alma, né? Porque eu vi que as pessoas também se entregam aqui, né? Que as pessoas vestem a camisa, né? Querem o melhor para o município. Doutor, aqui no nosso município, o senhor sabe que a LDB e a legislação brasileira, ela define que a gente deve ter no mínimo 200 dias de aula, né? Aqui em Laranjal do Jari levantou a sério, alô, secretária Antonina, levantou a sério que eles colocam uns dias a mais, doutor, em cima dos 200 dias, né? Porque caso haja algum imprevisto, né? Aí nós temos uma margem. Então, assim, Laranjal do Jari leva muito a sério a educação, tem levado muito a sério. A nossa merenda, por exemplo, é importante destacar, né, doutor? A gente teve um avanço significativo. Então, hoje em dia não falta nem mais energia, falta mais na escola. Então, assim, a gente cumpre fielmente, no mínimo, os nossos 200 dias, e com merenda de qualidade, e com esse trabalho, muito evento, né? Graças a Deus a gente tem conseguido melhorar. Inclusive, a nossa escola, agora feito na avaliação do município, baseado em resultados de avaliações do Estado, a Escola Zélia Conceição atingiu uma escola de nível de alto desempenho, né? Então, assim, a gente fica muito feliz. E claro que isso tem a participação, a contribuição de cada um dos nossos parceiros, assim como o TEJAP. Pois eu estava lá na Câmara dos Vereadores, né, na premiação, e eu fiquei muito feliz também, saber que a gente colocou, né, um pouquinho, né, que a gente colocou, né, um temperozinho aqui também, nessa pontuação, né? Fico muito feliz com isso, tá? Sim, podem contar comigo, né, enquanto Poder Judiciário, né, enquanto Fórum, Laranjal do Jari, né? O que a gente puder fazer, a gente sempre está fazendo, né, para as nossas crianças, pela nossa infância, né, tá? E é isso, então, Ivan. Se vocês tiverem mais perguntas aí, podem fazer. Tem, né, garotada? Tem mais perguntas. Eles vão fazer... eles estão se soltando, né? Devagarinho, né? Eles podem fazer alguma pegadinha com o senhor? Pode. Tá bom, nos aguardem, né, Vitor? Pessoal, são exatamente 14 horas e 55 minutos. Agora vamos dar uma parada para ler alguns comentários. José Silva, parabéns a esse grande projeto. Essas crianças são incríveis. A escola e o diretor Simpson estão de parabéns. Grande magistrado de Menezes. Onilar Chaine Barro Chaine. Onilamar. Isso. Pronto. Assistindo aqui da Escola Municipal João Queiroga, todos maravilhosos. Escola Pública dando show. SB Soares Barros. Olha que maravilha de projeto e os alunos estão de parabéns, amei. Deus abençoe todos vocês. Nosso diretor Simpson Durães. Como fico feliz em saber que o Dr. Menezes leu as histórias das nossas crianças. Que top, muito show. Elia Renata Lopes. Boa tarde aos ouvintes. Essas crianças brilham muito. Onilamar Chaine Barros. Chaine.
Gente, que juiz maravilhoso! Eu acredito que sua participação no apoio aos projetos escolares só vem fortalecendo e incentivando nossos alunos a investir nos seus sonhos. Aqui na escola tivemos um aluno que também tem livros construídos com sua vivência da parte baixa. Chama-se Os Poetas das Palafitas. São poemas lindos e criativos. Márcia Dias. Nossa, quando eu vejo essa criança sendo protagonista, não tenho dúvida do poder das nossas escolas públicas em fazer a educação de forma integral. Onilamar Chaine Barros Chaine. Parabéns, Ivan e sua filha, uma criança linda e dedicada. Deus abençoe. Obrigada, viu, Onilamar? Onilamar Professora, viu, Yasmin? Professora também. Né? De matemática, é? Um abraço, professora. Saudades, viu? Saudades. Ah, Vitor, assim fica um pouquinho mais fácil a vida, né? A gente tem uma família organizada, vovó professora, né? Bacana, né? Parabéns pela família maravilhosa que você tem. Gente educada, com formação. Isso é muito legal, muito bacana. Pode estar continuando. Olinamar Chaine Barros Chaine. Tem a professora Saeb Soares, Érica de Macapá está acompanhando também. Professora Cláudia Cardoso, escola, família, comunidade e união que dá certo. A professora Cláudia daqui, né? É. Nossa colega de trabalho, um abraço também. Para todos os colegas de trabalho, um abraço, né? Essa turma maravilhosa. Acabou. Tem mais perguntas? O que o senhor mais gosta em Laranjal do Jari? Eu gosto primeiro do nosso fórum, né, que é um dos fóruns mais bonitos, né, do Amapá. E eu gosto também do povo Laranjal do Jari, né, o povo que me acolheu muito bem, né, e eu estou aqui também por causa disso, desse acolhimento, desse calor, né, do açaí daqui, que parece que é melhor também, né. Então, assim, eu me sinto muito feliz aqui no Laranjal do Jari, por isso a gente vê, assim, né, que as coisas funcionam, né, que as coisas públicas são bem cuidadas, né, então a gente fica muito feliz com isso, porque não adiantava nada se eu chegasse aqui com toda a minha vontade, mas se não tivesse, né, esse ambiente que tem aqui, né, então, assim, vocês aqui no Jari têm grande oportunidade, né, de receber pessoas assim, né, porque vocês estão abertos para isso, vocês também proporcionam isso para a gente, né? Então, se chega um juiz aqui, né, um promotor, né, toda essa equipe, né, se chega aqui e vê um pessoal comprometido assim, né, que leva a sério, né, o seu trabalho, que cuida bem, né, da educação, então todo mundo vai querer colaborar, né? Eu acho que é isso também que me motivou, né, fazer parte, né, da educação, né, desses projetos aqui, porque assim, primeiro vocês são excelentes parceiros, né, então que bom quando a gente está com ótimos parceiros, né, que nem vocês, então eu acho que o mérito aí é de vocês, não é nem tanto meu. Tá? Então, parabéns para a educação aqui lá na Laranjal do Jari, tá? Parabéns para todos que trabalham, pela secretária, né, Antonina, né, que é uma guerreira, que eu não sei aonde é, que ela arranja tanta disposição, que eu queria saber qual é a vitamina que ela toma, né? Qual é, se é só açaí mesmo, né? Rapaz, eu vou fazer um merchan aqui para ela, né? O esposo dela tem uma batedeira de açaí, deve ser o açaí lá da... Vai fazer uma propaganda. Depois eu passo aí, viu, secretária, para cobrar o merchan. Mas deve ser o açaí que o esposo dela fabrica, viu, doutor? Tem uma pergunta aqui para o senhor, doutor, com relação ao concurso de redação, né? Vai ter uma segunda edição do concurso de redação? Dá para encaixar o 5º e o 6º ano nessa segunda edição? O que é que o senhor acha, doutor? Pois é, a gente estava conversando isso com o Joilton Alves, né, que é nosso agente de proteção, trabalha com a gente na vara da infância, conversando com a equipe também, e até com a Antonina também, a gente está programando para o próximo concurso, né, contemplar essas séries aí, né, que são as séries que vão entrar, né, no próximo ciclo, né.
Então, a gente vai trabalhar com a quinta e a sexta no nosso próximo projeto de redação, tá? Então, quinta e sexta, se preparem, tá? Que eu acho que no segundo semestre vai dar para a gente trabalhar para um concurso de redação com a quinta e sexta séries, tá bom? Como foi receber o título de cidadão laranjalense? Como foi receber o título de cidadão laranjalense? Ah, tá. Foi muito emocionante, né? Eu fiquei muito feliz, né? Pois, e até, né, assim, até me emocionei lá quando eu fui falar, né? Porque assim, né? Porque realmente, né? Quando a gente sai da terra da gente, né? A gente deixa a nossa terra e a gente chega, né? Para as outras terras, né? E a gente se sente muito feliz, né? Quando a gente é bem recebido e logo, né? Com o título de cidadão, né? Então é um título que eu vou levar comigo, né? Que é uma grande lembrança daqui, né? Quando eu for, claro, né? Porque eu não vou ficar aqui para sempre, né? A gente não vai. Mas o juiz, principalmente, né? Que tem um tempo curto aqui, né? Talvez próximo ano, talvez eu já tenha uma remoção para mim, tenha alguma coisa. Então, o título de cidadão para mim é muito importante e eu vou guardar com muito carinho. Doutor, tem um jurista em nível nacional ou internacional, talvez, que o senhor seja assim, uma grande referência para o senhor? Tá, assim, minha grande referência aqui, por exemplo, no Estado, né? Claro que tem vários outros, mas eu sempre me espelhei no meu professor da Universidade Federal, que é o professor Carmo Antônio, né? Que é nosso desembargador, né? Assim, então, assim, né? Porque ele é doutor, né? Assim, uma pessoa que estuda muito, né? Que estudou muito. E, assim, eu procurei ter ele como referência logo da faculdade, né? Entendi. Que ele dava aula para a gente. Eu achava bacana, né? O jeito dele de se comportar, né? De estudar, né? Enquanto estudante, enquanto professor. Então, assim, eu tive essa grande referência, que foi o nosso desembargador Carmo Antônio, que é professor da Universidade Federal também, né? Meritíssimo, o que o senhor aprendeu convivendo com a população de Laranjal do Jari? Eu aprendi, primeiro, a humildade, né? Que eu acho que é muito bacana no ser humano, né? E a humildade, né? E eu gosto do interior por causa disso, né? Também, né? Que as pessoas são humildes, né? São boas de conviver, né? Não tem todo aquele estresse, né? Que tem uma pessoa que mora numa capital maior, né? Que tem aquela cobrança maior. Então, aqui no interior, eu acho muito bom esse clima, né, de tranquilidade e de trabalho, né? Assim, a forma de trabalhar é uma forma diferente, né? Assim, as pessoas se comunicam melhor, são mais próximas, né? Então, assim, eu estou aqui com 3 anos e meio, 4 anos que eu moro aqui no Jari mesmo, porque quando eu tomei posse estava na pandemia, né? Aí eu fiquei no telepresencial, mas assim que liberaram, eu vim para cá. Então, assim, eu vejo, assim, que, assim, fica, assim, um pouco complicado de eu andar aqui, porque muita gente já me conhece, né? E, assim, a gente tem esse contato bem próximo com a população, como eu me aproximo mais, né? Então, muita gente me conhece, então a gente vai no supermercado, a gente vai na rua, as pessoas falam com a gente e tal. Então, é muito bom. É esse calor, né, daqui, do interior, não só o calor, né, do vale, né? Mas o calor da população, né, que tem com a gente. Então, eu acho muito bom isso. Se pudesse deixar uma mensagem para todas as crianças da nossa escola, qual seria? Eu diria que as crianças da Escola Zélia Conceição, não só as crianças daqui, mas as crianças daqui do município de Laranjal do Jari, né, que elas possam confiar mais nos seus professores, né, nos seus pais, né, que, assim, que é um município muito bom, que é um município que cuida muito bem das suas crianças. Então, eu diria que confiem mais nos seus professores, né, assim, aproveitem mais eles, né, em cada série, né, não deixe passar e aquela série assim por passar, né, aproveitem mais, né, o que o professor tem a passar para vocês, né, fiquem mais atentos, conversem mais com o professor, tirem as dúvidas, perguntem, mesmo uma vez que não entendem, mas perguntem,
Porque os professores gostam muito, né? Quando tem uma pergunta, nossa, né? Tem uma pergunta, a pessoa já fica, poxa, que bom. Então, porque assim, para o professor, né? Quando tem dúvida, é porque a aula está boa, né? Quando ninguém tem dúvida, né? E o professor já fica assim, poxa, será que, né? Porque assim, porque não é possível, né? Que a matéria tenha sido. Então, assim, perguntem, faça essa ligação com o professor, mostrem para o professor que ele é valorizado, né, que ele é importante e tal, porque a partir daí, dessa comunicação, desse diálogo, é que vocês vão crescer também, né, se colocando no lugar do professor, né, tendo essa preocupação também, né, que o professor também tem família, tem filhos, tem toda essa questão. Então, confiem mais nos professores, nas professoras de vocês, né, e aproveitem, né, cada dia na escola. Muito bem. Ô Vitor, o Yasmin, verifiquem se tem mais mensagens aí para a gente repercutir antes. Tem novas mensagens? Yasmin, verifica. Yasmin, a gente fazia um programa aos domingos lá na Rádio Tribuna do Vale, que é web rádio também, lá na Avenida Monte Dourado, aqui no Agreste. E ela, desde os 4 a 5 anos, ela fala assim, papai, a gente não pode terminar o programa sem ler todas as mensagens dos nossos ouvintes. Né, Yasmin? Nós vamos colocar isso em prática, né? A gente não pode encerrar a entrevista com o Dr. Menezes sem ler as mensagens dos nossos amigos ouvintes. Onilamar Chaine Barro Chaine. Abraço, Ivan. Parabéns. Obrigado, professora. Onilamar Chaine Barro Chaine. Doutor Menezes, o senhor nos lembra muito o juiz doutor Marconi, é? Isso. Marconi. Ele nos deixou saudade, pois também era envolvido com a educação. Enfim, Deus nos enviou o Senhor para suprir essa falta que ele nos deixou. Legal. Pois é, como é o nome? Juiz é Marconi? Marconi. Não, Juiz professor? Onilamar. Onilamar. Professora também. Tá, boa tarde, professora Onilamar, né? Que bom a sua pergunta, né? Muita gente não só pergunta isso, mas me pergunta se eu sou parente dele, se eu sou... Porque dizem que a gente é parecido, né? A gente é parecido porque a gente é cearense também, né? O Marconha, né? Nós somos lá na cidade próxima, né? Ali, Tianguá, Coreaú, ali no Ceará, né? Então, a gente é muito parecido, não só fisicamente, né? Mas a gente tem também esse pensamento social, né? E o Marconi trabalha muito bem isso, né? Então, assim, é um parceiro também que o Jari também foi agraciado, né, com a presença dele aqui, que é uma pessoa muito aguerrida para esse lado social, né? E eu também sigo esses passos do Dr. Marconi. Tá? Que bom ter lembrado o nome do Marconi, né? Um abraço aí, Dr. Marconi Pimenta. Tem uma mensagem aqui, SB Soares, eu não lembro se vocês já leram, né? Ela fala assim, olha, que maravilha de projeto, e os alunos estão de parabéns. Amei, Deus abençoe todos vocês. Tem mais mensagens? Não. Acabou. Essa daí foi a Vocês última. podem mandar ainda, viu, pessoal? Também o Facebook, ele tem que ficar atualizando o tempo todo, né? Doutor Menezes, uma pergunta para o senhor. Como que o senhor imagina a vida do senhor, já que eu tenho percebido o grande interesse, a grande afinidade que o senhor tem com a educação? Pergunto para o senhor consegue se imaginar sem ter tido a escolarização, sem a educação? Porque na época do senhor e da minha também, tem muitas pessoas, até porque a escola antigamente não era gratuita como é hoje, né? E não era obrigatória também. Eu pergunto para o senhor consegue se ver, se imaginar, na verdade, sem essa educação? Pois é, não, eu não consigo. Lá no meu interior, lá na época, né, 76, que eu tinha com 10 anos de idade, né, que não tinha mais a 4ª série lá na minha cidade, né, e eu tive que sair dali para ir para outra cidade mais próxima, né, para fazer a 4ª série. Então, assim, foi muito difícil, né, nesse período. Então, assim, mas eu tinha muito prazer de estar na escola, né? Entrar na escola para mim era assim, parece que abria, né, as portas para mim, né?
né? Então, eu acho que a escola é o local que abre as portas para a gente, né? Para mim foi assim, né? Tanto para concurso, para tudo. Então, beber da fonte do conhecimento é uma coisa fascinante e tudo passa pela escola, né? Não tem como você fugir disso, porque a escola tem uma estrutura, né? Tem professores treinados, tudo já tem um conhecimento daquilo, né? Tem toda essa técnica. Então, é claro que a gente hoje tem outras formas de conhecimento, mas ainda não supera o que nós temos nas escolas. Muito bem. Tem mensagem da Natália Braz, nossa colega aqui, uma profissional fantástica. Boa tarde a todos. Gostaria de expressar meus sentimentos, meus sinceros agradecimentos. Desculpa, viu, Natália? Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos ao Dr. Menezes por todo o apoio à educação. Faço das suas palavras as minhas, viu, Natália? A gente é muito grato a tudo que esse magistrado tem feito por nosso município, especialmente pela nossa educação. Pode continuar, garotada. E para finalizarmos, o que significa para o senhor acreditar nos sonhos? Os nossos sonhos é aquilo que nos movimenta, né? Que nos dá esse impulso, que nos dá essa esperança, que nos motiva, né? Seguir em frente, acordar, levantar todo dia, né? E seguir os nossos passos, né? Nós temos que sonhar, é preciso sonhar, né? O sonho faz parte da nossa vida. Então, assim, eu, enquanto profissional, né, não tenho esse sonho de ter uma outra profissão, mas eu tenho um sonho de, na minha profissão, fazer isso que eu estou fazendo agora, né, de ver, e futuramente é que nós vamos colher, não é, Ivan? Né, que vocês vão estar depois falando com a gente, olha, né, eu sou, né, e aquele aluno que estava lá, né, como já aconteceu comigo, né, eu fazendo júri, né, com um promotor que foi meu professor na universidade. Sério? Sim, eu juiz, né, e ele promotor, né, doutor Iaci Pelaz. Legal. Um abraço para ele, doutor Iaci Pelaz, né, que é um grande promotor de justiça, né, que foi nosso professor na Universidade Federal e que assim, que teve, né, um júri, né, que eu fiz com ele e que ele falou lá que estava muito satisfeito, né, assim, de eu ter sido aluno dele, né, e estar ali, né, trabalhando junto com ele, né. Então, assim, são esses momentos, né, maravilhosos que a gente vai, e o sonho, né, é isso, né, é isso que nos carrega, que nos impulsiona a cada dia, né. Doutor, lá na infância do senhor, a família do senhor fazia o quê? Vivia de quê? O meu pai era lavrador, né? Plantava, né? Agricultor, né? Agricultor. E a mãe era do lar, né? A mãe era de casa, né? Muitos filhos, né? Tinha 6 filhos, então não dava para acumular funções, né? Então era isso. Papai nunca estudou, né? Papai não tinha estudo nenhum, né? A mãe que tinha 4ª série, parece, ali, tinha alguma coisa assim, né? Tinha um conhecimentozinho, né? E a minha família não me inspirou muito. Eu tinha tios, né, em Fortaleza, né, que eram formados e tal, né? Inclusive tinha um que era assim, né, que era advogado, né, que eu tinha essa inspiração deles, né? E a minha família próxima mesmo, ninguém assim foi muito longe nos estudos, não, por causa dessa dificuldade. Entendi. Juiz, eu tenho uma curiosidade. Meritíssimo, com um pouco de pesquisa, descobrimos que o senhor é flamenguista. O senhor é mesmo flamenguista? Pois é, eu estou na dúvida ainda. Flamengo, Botafogo. Pois é, não, mas eu torço pela seleção brasileira, né, pela nossa seleção. Né? Mas por quê? Porque eu acho que foi a única pergunta até agora, doutor, que o senhor ficou receoso em responder. Pois é. O senhor é botafoguense mesmo? Eu sei que o senhor deve se juntar aqui. O número de botafoguenses em Laranjal do Jari, eu acho que dá para contar na palma de uma mão. Né? Pois é, o pessoal disse que torcedor do Botafogo, né, são muito poucos, né? Pegaram fogo, né? Não, eu não tenho essa paixão por time, mas eu gosto muito de futebol, né? Falando nisso, tem o nosso jogo, né, aqui na Praça da Conceição, toda segunda-feira a gente bate nossa bola,
que é o time do fórum, né? Mas assim, eu não tenho paixão mesmo por time, né? Eu não tenho paixão, mas eu gosto muito do futebol, tá? Eu gosto muito. Mas assim, eu tem muitos amigos que são Botafogo, tem muitos amigos que são flamenguistas, e aí eu fico assim, né? Então, mas eu mesmo não tenho. Será que nossas crianças erraram na pesquisa, hein, Yasmin? Bora ver. Então acertamos em cheio, não foi, Vitinho? Olha, muito obrigado. É só uma lembrancinha. Obrigado. É porque essa lembrancinha aí é que, por gratidão, né, que a gente tem para o senhor ser esse juiz do nosso município. Tão generoso, né, Vitinho? Por o senhor ser um juiz tão dedicado à educação. E também, né, por ter sido um patrocinador no nosso projeto Pequenos Escritores, né? Pois é, muito obrigado, viu, Yasmin, pelas suas palavras, né? Eu sei que assim, que a gente fez, que a gente deu nossa contribuição, mas é muito pouco ainda, né? A gente pode fazer muito mais, tá? Desde que vocês continuem, né? Com essa garra, com essa vontade, né, de cada dia ser melhor, de cada dia sonhar mais, né, e buscar mais o conhecimento, buscar sempre estar melhorando, né, tá? Vitor. Dr. Menezes, muito obrigado por conversar conosco. Foi uma grande alegria aprender mais sobre sua história e sobre a importância da justiça. Volte sempre à nossa escola, você sempre será bem-vindo, bem-vinda. Ok, muito obrigado, Vitor, viu? Parabéns pelo trabalho de você, da Yasmin aqui, tá? Fico muito feliz também de ver vocês assim, né? E assim, são grandes talentos, né? São grandes talentos que a gente tem aqui no Jari, né? Eu fico assim pensando, eu tava fazendo uma caminhada hoje, eu passei na escola vendo a quantidade de crianças assim, né, assim, chegando na escola, né? E assim, e a gente fica muito feliz, né, de ver, né, que essas crianças futuramente vão tá bem engajadas, né, pelas chances que ela tem, né, pelas chances que elas estão tendo, tem grandes potenciais, né, aqui no Jari. Então a gente fica muito feliz com isso, né? Então parabéns para vocês, parabéns pelo Ivan, pelo diretor Simpson, né? Por todas as pessoas que trabalham aqui nessa escola e aqui no nosso município Laranjal do Jari, né? Que eu já sou cidadão também, então, e eu me considero cidadão laranjalense, tá? Então fiquem à vontade quando quiserem, né? Que a gente venha aqui, a gente está sempre disponível. Quero agradecer, doutor, mais uma vez. Será sempre uma honra. Convido o senhor também para conhecer a nossa web rádio Tribuna do Vale, quando puder, tá bom? Agradecer aqui a parceria do Joilton Alves, que é sempre nosso articulador, sempre faz um trabalho de assessoria muito legal. Obrigado, viu, Joilton? Quando a gente precisa de informação, sempre vou entregar agora, viu? Eu sempre recorro a ele. Né? As nossas pesquisas também, as pesquisas das crianças também, muitas coisas foram resolvidas por ele, né? Então, assim, eu quero agradecer, viu, Joilton, a você, agradecer ao nosso diretor Simpson Durange, agradecer ao nosso pedagogo Mais Sarraf, acho que o senhor lembra dele, né? O nosso pedagogo que sempre anda com o diretor, aquele autor, são da mesma altura os dois, na competência e também na estatura, né? O professor Mais Sarraf, quero mandar um abraço para ele. Tem uma situação bem ímpar na vida do professor Mai, né? Ele é professor, pedagogo, a esposa dele também é professora. As 3 filhas dele são formadas em odontologia e agora as 3 se formaram em medicina. Então ele está de licença prêmio e está acompanhando esse movimento agora da colação de grau, da formatura das 3. Ele só tem 3 filhas e as 3 filhas estão se formando em medicina ao mesmo tempo. Parabéns para ele, parabéns para essa família, né? Que sucesso maravilhoso. Obrigado, doutor. Obrigado ao senhor, obrigado a todos que mandaram mensagem para a gente. Deixo vocês aí à vontade, me despeço, tá? E deixo vocês aí, crianças, para encerrar a edição de hoje. Obrigado, viu, doutor? Sempre. Tá, muito obrigado pela lembrança aqui do Botafogo, né? Espero que o Botafogo neste ano, né? Acabou o fogo.
Acabou o fogo já. Não, é um time grande, viu? É um time grande, muito bom, né? Então, muito obrigado pela lembrança, né, que eu vou levar daqui. Tá? E também os livros, né, que eu tenho lá, né? Eu tenho uns livros lá que eu vou levar comigo, né, para onde eu for, né? Eu vou mostrar para os meus netos quando tiver, né? E vou dizer, olha, isso aqui foi uma parceria muito boa que deu certo e que a gente vai levar para o resto das nossas vidas, tá? Vocês não sabem o valor disso aqui, né? Para vocês e para todos nós, tá? Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Ativa Zélia Conceição apresentou mais um programa de entrevistas apresentado pelos repórteres mirins de nossa escola. Educação, saúde, segurança, esporte, cultura e outros assuntos de interesse da nossa comunidade escolar. Muito obrigado pela audiência e participação. A Rádio Educativa Zélia Conceição apresentou mais um programa de entrevistas apresentado pelos repórteres mirins de nossa escola. Educação, saúde, segurança, esporte, cultura e outros assuntos de interesse da nossa comunidade escolar. Muito obrigado pela audiência e participação.